Deus, olha. Você é um cantor. Gente, pelo amor de Deus. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora. Muito bem, meus amores. Que beleza. Mais uma semana começando aqui, mais uma segunda-feira. Paniqueira está no ar, meus bebês, diretamente aqui dos estúdios transparentes da nossa querida Panflix aqui. Os números da Covid-19 evidentemente são muito subnotificados. Todo mundo sabe quem pegou, mas estamos fazendo exames aqui de 15 em 15 dias. E é por estar lidando com dados reais que a gente mantém o nosso lema já tradicional, que é um sorriso no rosto e a toba na mão. Inclusive temos nosso sobrevivente da Covid-19, que é a Samidana. Está aqui, vamos conversar dessa questão aí dos dados da Covid que sumiram. É aquela briga do Jornal Nacional. Cadê? Plantão da Globo, né? Isso, exatamente. Exatamente. O que está acontecendo, Sami? Eu vi que você estava bravo no Twitter. Não, porque foi no sábado, sumiram os dados e depois o servidor voltou, só que voltou com menos dados. Agora, quem trabalha com pesquisa, que é o meu caso e vários outros, você precisa de dados. Aí fala assim, mas pode estar errado. Bom, é claro que pode estar errado, mas é que nem uma balança que você tem em casa. Sim. Por mais que ela seja imprecisa, se você sempre mede na mesma balança, você sabe, eu estou aumentando ou eu estou diminuindo. Então a gente sabe que pode ter super notificação, pode ter subnotificação, mas se manter algum padrão, a gente consegue ser consistente. E, fora isso, a gente tem uma lei de transparência que precisa ser Você já viu o Maduro dando os números? Você já viu? Nunca vi. O Maduro. Não, o Maduro. O Maduro, ele dá naquele bloquinho do Faustão. Não, o Maduro, ele vai com um A4. Um A4. Isso. Com um A4 e uma cartolina. Com chamex. E aí ele dá lá, hospital, não sei tipo o quê, bingo. 2 mortes, não sei o quê. E se quiser. Você acha que é uma tentativa de dar uma enganada? Não, ou então. Mas, Sami, vamos ser honestos. A gente já sabia que tinha um Tomé, que os caras vão pescar no final de semana. Sim, sempre lá no Pantanal. Isso aí, esse negócio aí que deu com o Bolsonaro, pra gente não é novidade. Não. Quem acompanha o programa há muito tempo sabe que no final de semana a turma pesca. Aí os números se acumulam. Se acumulam e só vai na terça-feira, porque, por exemplo, os dados de hoje, da segunda, eles já estão fechados. O Dória já anunciou o de São Paulo agora 12h30. Então, a gente só sabe o final de semana na terça. Por isso que vários veículos de mídia no mundo inteiro, nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo reporta só dados com média semanal. Certo. Dos últimos 7 dias para você não ficar, hoje foi maior, hoje foi menor. Mas, de qualquer forma, assim, quanto mais dados e mais esclarecimentos, é melhor. E agora ficou a casa da sogra, porque... Do Nhonha? Do Nhonha, porque olha o que acontece. Aí começaram a ter vários sites que começam a pegar os dados e tentar replicar o que o governo o que o governo tinha feito antes. Então a gente fica perdido e a última coisa que a gente precisa é falta de transparência nesse país aqui. Sim. Nesse país, tudo que for para tirar a transparência eu sou contra. Tá. E agora, como é que vai ficar? Agora vai... Você sabe como que o governo é. Nona. Né? Todo mundo sai reclamando, os pesquisadores estão dando seus leonados para pegar dado de não sei da onde. Agora vai ficar com mais inconsistências ainda. É complicado. Desagradável. Desagradável, mas eu ainda espero que o governo volte atrás e volte a informar os dados, principalmente para a gente poder fazer download. Você acredita nos números? Você acredita? Eu acredito que há uma consistência. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não acredito em número nenhum do mundo inteiro. Boa. Nenhum? Nenhum. Sim. Eu acho que tudo... Mas você acha que é pra mais ou pra menos? Maracutaia. Não sei. Eu acho que é tudo maracutaia. Mas, mas tem a questão da balança que eu falei. Famoso mandrake. Se tiver errado, eu acho que é tudo mandrake. Mas se sempre tá errado, é que nem a balança errada. Sim. Se sempre tá errado, você sabe, tá melhorando ou tá diminuindo. Por mais que a gente acho não que tem possa... muito mais caso. Acho que tem muito mais caso. Acho que vai morrer muito mais gente. Pesquisas, tá tudo errado.
A Lancet lá. Tudo errado. Cloroquina voltou. E a Lancet lá. E o Trump que chamou o Bolsonaro de Javier? O Trump também pulou do cavalo. E também o colocou professor o BO Olavo em nós aqui. Né? Pulou do cavalo. Não, o Zé Olavo vai Laranjão voltar. também. O Olavo vai voltar. O Olavo também pulou do Não, vai cavalo. voltar. Ó o Olavo Eu pulei, ali. porra. Pulou do cavalo. Meteu o pau. Pulou do O cavalo. negócio é o seguinte, tem Pulou que do parar de cavalo. ficar conversando com esses bandos de general positivista, porra. Eu já cansei de falar que Augusto Conte, lá o francês que fez o positivismo, não dá em Não, nada. vem com Aí Augusto tem um monte Conte, de não. maçonaria. Não vem com Augusto Não é Conte. assim, aí vem ferrado, com um bando de Ordem e maçons em progresso. general Olavinho que de acha que Bonel. vai ser alguma coisa, porra. Não Não vai vem mudar não, em professor. nada. Pulou do Enquanto isso, eu cavalo. tô me ferrando aqui na Virgínia, ninguém vem me ajudar. Não vem não, professor. essa Pulou do porra aí cavalo. tem que mudar. Na verdade, depois eu Os coloquei... bolsonaristas já estão te chamando de comunista. Não, eu já coloquei depois no Facebook que eu tô com o Bolsonaro. É, mas tá. eu não vou Não, fazer é. isso Uma vez hoje. Muito bem. Vamos saber do Vitor Brown? E aí, Brown? Notícias. E aí, Brown? Notícias, Firmeza? Brown. Pois é, né? Você tá Tem- perdido também ou não? Todo mundo, Tá né? bonito, Não dá pra acreditar nos números. Eu não Concordo acredito. com Ele fez você, a mas barba não com por- o Léo Reis. Ele que fez fez o isso aí. cabelo, ó. Eu e o Sami, ó. Tava lá. Dois de Ele capitão. visual Então, renovado. Estão esperando Alinhadíssimo. você e Cara, só o tem Zucker. pelo no terno. Muito bem. E aí? Então, Emílio, tem essa polêmica aí em torno dos números. De fato, tem uma defasagem por causa dos testes também, né? Esse continua sendo o grande problema. Ainda tem um baixo número de pessoas testadas, muita gente vai ao hospital, não consegue fazer o teste, então a gente é levado a crer que o número de pessoas com a doença seja muito maior, o número de casos, né? Porque essas pessoas que têm os sintomas, que até recebem tratamento, não entram na estatística, né? Então tem essa defasagem. Uma outra notícia importante de hoje é que o Carlos Wizard não vai mais assumir aquela secretaria do Ministério da Saúde, é o empresário, né? Que Sim, esteve da ligado escola. àquela escola de idiomas, ele não é mais da escola Wizard, mas ele usa até o nome porque passou por lá, era o CEO, enfim, o manda-chuva lá da Ele empresa. que começou com essa história, né? Então, ele começou a questionar os números e ele assumiria um cargo no Ministério da Saúde hoje, a Secretaria de Insumos Estratégicos. E na semana passada ele deu entrevistas e começou a questionar o número de mortos. Disse que os governadores inflam os números, que o número de mortos não é tão grande como se anuncia, e daí isso teve uma O repercussão que a muito gente ruim. sabe dos governadores é que eles roubaram gostosamente. Teve o decreto Isso foi uma certeza. veio o decreto de calamidade. Essa é certeza. Esse número a gente não tem dúvida. Roubaram gostoso. É uma coisa inacreditável como E é vou possível falar pra eles, roubar nessa se época depender tal. deles, essa pandemia vai durar o resto. Dura uma Copa do Mundo. Só Pois é, lembrando né, que eu falei aqui, o pessoal tá me xingando no Twitter que o Javier foi um perfil falso do Trump que falou em tá? Javier, O pessoal né? tá me xingando. É igual o aqui, Bonoro, né? E aí o Wizard desistiu de assumir o cargo, né? Teve uma repercussão muito negativa essa fala dele. As famílias das vítimas se manifestaram, as famílias das pessoas que morreram com a Covid-19, pedindo explicações dele. Então ele desistiu de assumir o cargo, não vai mais e por enquanto não tem uma definição sobre quem vai assumir. Também não tem definição sobre como ficam os números. Tem até pedidos na justiça para que o governo seja obrigado a divulgar mais cedo, porque vinha divulgando antes às 5 da tarde, depois passou um pouquinho para mais tarde, às 7 horas, mas desde a semana passada essa divulgação começou a ser feita às 10 da noite. Aí o próprio Bolsonaro falou que agora acabaram as matérias no Jornal Nacional, então todo o ambiente leva a crer que foi uma provocação à Globo. né? E a Globo colocou, né? Começou a fazer um plantão. Aí acabou saindo pela culatra o tiro, porque aí na sexta-feira o Bonner entrou em plantão no meio da novela, às 10 horas. Fantástico tá fazendo. O Fantástico fez no domingo. Então, Mas para fechar uma boa notícia, então, Emílio, a Nova Zelândia anunciou hoje que erradicou o coronavírus. Não é nem que o vírus está controlado, não é nem que está em uma área apenas, não. A primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda Ardern, anunciou que o vírus foi erradicado por lá. Eles dizem que a explicação é o isolamento e principalmente a testagem, né? Como eles têm feito muitos testes, você faz o diagnóstico de quem está com a doença, manda essa pessoa ficar em casa, ela cumpre ali a quarentena de 14 dias, então hoje já não tem mais nenhum caso ativo de coronavírus na Nova Zelândia, só 22 mortes, é um número bem baixo, né? Muito pouca gente morreu com a Covid-19 lá, foram 22 mortes e as medidas restritivas todas foram suspensas. Nem uso de máscaras está em vigor mais, a regra de uma pessoa a 1,5 metro de distância da outra, nada disso. Tudo isso foi suspenso, a Nova Zelândia já E voos, estão cravou que... recebendo? Nova Zelândia Então, tá fechado. a única medida é essa, restrição de fronteiras, justamente para que não entre ninguém contaminado por lá e aí coloque tudo a perder. Mas mesmo assim podem entrar, tem uma restrição, mas a pessoa que chega fica
com 14 dias de quarentena, fica isolada nesse período. E aí... É uma boa notícia para Nova Zelândia, que a gente ficou com inveja da Nova Zelândia. É um exemplo a ser seguido. Deu uma inveja dos caras. Mais isolado que a Nova Zelândia no mundo não existe. Não tem mais nada. Os caras dançando nada lá. é tão isolado que Fazendo um rato. E o caso é muito peculiar, né? Porque a população lá também é bem menor. A população é de 5 milhões. Só pra gente ter uma ideia, São Paulo, cidade, tem 12. Então é meia cidade de São Paulo. E é formada por ilhas. Então é mais fácil controlar. Mas dá pra gente ver que existe uma saída, né? Que fazendo testes, que deixando as pessoas em casa... Manda lá o Mandetta e o Bolsonaro. Mandetta pular de bang jump lá na Nova Zelândia. Ou traz a primeira-ministra da Nova Zelândia, né? Isso aí. Era melhor. Muito bem, obrigado, Fechou. Brown. Valeu, Emílio. Vamos para os Estados Unidos? Vamos. Vamos ver lá? O Trump também pulou do cavalo. Pulou do cavalo, professor? Exatamente, né? Claro que O Constantino tá no cavalo ainda? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, olha lá, ainda de novo, segunda-feira. Tem um mapa bonito. Ô, Consta, Trump pulou do cavalo, hein? Teu amigo. O Trump agora descobriu um novo slogan vencedor das eleições, o Emílio. Ele estava muito contando ali com o trunfo da economia, pujante, acachapante, sim, com baixíssima taxa de desemprego para as minorias. E a pandemia botou um pouco isso a perder, apesar do último dado de desemprego ter saído muito bom. Mas agora a história é lei e ordem. Ele não para de tuitar sobre isso. E com toda razão, essa turma da Antifa tocou o terror aí em várias cidades. Aliás, Chicago teve um fim de semana violentíssimo, como se não se via há décadas. Morreram várias pessoas e tudo. E a turma democrata, vejam só, tá com uma campanha agora de retirar recursos da polícia, justo quando a turma do Black Lives Matter e da Antifa quebra tudo, intimida comerciante. A grande bandeira democrata agora é: vamos tirar recursos da polícia, fazer investimentos sociais. Levantaram a bola, deram de bandeja o slogan pronto para o presidente americano, né? Law and Order. A população ordeira não quer saber de baderna, de bagunça, de quebra-quebra. Quer tranquilidade e paz para trabalhar. Então o Trump está agora surfando nessa onda. Constantino, tudo que vai para política vira um negócio sério, complicado, né? Sim. Um assunto complexo. Mesmo o Obama também, né? O Obama também, ele podia fazer um discurso bacana, foi pedir voto, né? Sim, claro. Quando vai para voto, que nem a pandemia aqui no Brasil, né? Quando vai para esse lado aí, acaba não resolvendo nada e só inflando a população e a turma fica perdida, né? Fica todo mundo com essas narrativas aí e não vai para lugar nenhum, né? Sim. Exato. O Obama, na verdade, ele gosta muito de bancar o estadista e muitos gostam de vê-lo assim, né? Mas não é verdade. Ele mesmo durante já o seu governo, ele ajudou muito a jogar lenha nessa fogueira. Aliás, o Black Lives Matter, em boa parte, deve a sua força hoje ao próprio Obama. Cada vez que tinha um caso desses de incidente isolado, veja, não há comprovação estatística de que existe um racismo sistêmico na polícia. Isso é balela. Então, toda hora que acontecia um incidente isolado, o Obama ia lá tentar tirar uma casquinha eleitoral em cima disso. Chegou a falar que um deles podia ser seu filho e tudo. Então, ele gosta de dividir, né, em vez de aquela história que muitos tinham esperança de que ia ser um governo pós-racial, né? Pós-racial, quem queria mesmo era o Martin Luther King, que estava lá dizendo o seguinte: vamos parar de julgar as pessoas pela cor da pele e julgar pelo caráter. Isso não é a bandeira identitária hoje do Partido Democrata, do Obama ou do Black Lives Matter. Tudo que eles enxergam é raça, e só quando interessa, porque quando mais de 90% dos algozes, dos responsáveis pelas mortes de negros são negros, isso aí desaparece do mapa. Quando policiais negros são mortos, isso desaparece do mapa. Quando negros matam brancos, que acontece numa taxa muito maior do que o contrário, isso aí desaparece do mapa. Então, há toda uma narrativa feita sob medida para dividir ainda mais a população. E a gente sabe que essa questão racial é tensa mesmo nos Estados Unidos. Complexo também. Você quer fazer a pergunta? Eu faço a Pode pergunta. fazer. Não tem Professor? problema. Exatamente. Professor. Constantino, como sempre aqui, né? É difícil. Olha, vou te falar, vou ligar pro Tutinha aqui depois. Mas é o seguinte, o senhor nasceu em 1976, mesmo ano em que a Agatha Christie morreu. O senhor com certeza não leu absolutamente nada dela. Mas a pergunta é o seguinte, porque o senhor é um mandrião. O senhor sabe o que é mandrião? Mandrião é preguiçoso, que não lê absolutamente nada. Agora o negócio é o seguinte, eu quero perguntar
falar, o senhor vai mentir, vai falar todos os sofismos que o senhor é capaz de fazer e tal. Mas eu queria saber o seguinte, por que esses movimentos, esses antifas, eles estão organizados exatamente em todo o mundo? Quem organiza isso, Constantino? Eu quero saber se você sabe Itália. Eu sei. É a pergunta que você sabe, né? Exatamente, porque eu quero saber se ele passa no ginásio. Professor, em primeiro lugar, deixa eu só fazer uma correção aqui. A minha infância e adolescência foram na companhia de Agatha Christie, Sidney Sheldon e companhia. Veja, na verdade, a Antifa tem sim indícios de tentáculos muito organizados e muito bem financiados, né? Veja que aqui nos Estados Unidos brotam pilhas de tijolos em alguns lugares. Quem deixou lá, né? Então existe sim uma coordenação. Essa história do George Floyd é óbvio que serviu só como uma faísca, um pretexto para eles tocarem o terror em vários lugares do mundo, né? A gente está vendo o que aconteceu na Inglaterra, a gente viu também na França, a gente viu na Holanda, até no Brasil tentaram tirar essa casquinha com uma situação que não tem nada a ver, não guarda nenhum tipo de semelhança com o quadro americano. Então, há sim um braço global e muita gente suspeita do mesmo de sempre, né? Não é implicância, muito menos antissemitismo, viu? Eu preciso deixar isso muito claro porque Jorge Soros não fala em nome dos judeus, pelo contrário, né? Ele banca justamente esses movimentos radicais que, via de regra, são anti-Israel. Até porque, vejam só que coincidência, nessas manifestações, um tanto apagadinhas que tivemos durante esse final de semana, tinha lá a turma do Hamas, tinha lá gente empunhando bandeiras da Palestina. Da Palestina, né? Da causa palestina. Então, isso aí realmente tem sim as impressões digitais de Soros e sua turma. É uma pena. E mais lamentável ainda é gente que cai nesse tipo de ladainha, né? São os famosos inocentes úteis. Tá melhorando. Por falar em preconceito, você é um latino, apesar do seu green card. Mas eu quero saber do Donald Trump, que você não falou aí, que ele meteu o pau no Brasil, falou aqui da pandemia. Pulou do cavalo. Comparou a gente com a Suécia, a gente que paga tanto pau pro Donald Trump, o Bolsonaro. O que você achou dessa declaração? Olha, Zuckerman, na verdade, o que o Trump está fazendo aqui é muito claro, né? Ele está em ano eleitoral e ele está sendo massacrado pela mídia, pelos opositores democratas, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Está sendo acusado justamente de ter sido negligente com a pandemia. Era a mesma acusação em relação ao Bolsonaro. No iniciozinho, ele deu alguns tweets ali, falando, olha, morrem todo ano 60, 70 mil pessoas por doenças respiratórias, o que é verdade. Então, calma, não sei o quê. E aí, de repente, ele viu a magnitude da coisa, mudou o discurso e, mesmo assim, continua insistindo nisso. Não é 100% verdadeiro, até porque ele rapidamente bloqueou viagens da China, foi acusado por isso pelos democratas. A Nancy Pelosi, líder da Câmara, chegou a fazer uma campanha para todos irem para Chinatown, né, aglomerar-se, e depois ela retirou esse vídeo, mas ele foi acusado disso. Então ele está tentando se livrar dessa pecha. E aí, como o presidente Bolsonaro ficou conhecido mundialmente como o mais negacionista, para usar o termo religioso que a turma usa, o herege, que recusa a histeria e tudo, né? O Trump está tentando se afastar dele. Então, eu acho que é basicamente essa a leitura, né? Sim, é uma campanha. O Brasil não fez o que fez a Suécia, não é verdade, né? São Paulo é o estado com mais casos de óbitos e teve isolamento. Aliás, tem que chamar o governador e o prefeito para explicar isso, até porque o Supremo Tribunal Federal tomou decisões que amarravam bastante as mãos do governo federal em relação a como agir. Então não é verdade. Para começo de conversa, o Trump estaria mal informado se dissesse que o Brasil não teve quarentena ou isolamento. Teve, e pelo visto não funcionou tanto. Não funcionou. Teve rastaquera, né? Teve mais ou menos. Uma quarentena brasileira. Mais ou menos. Mas, gente, a turma esquece que o isolamento era para uma única missão: achatar a curva, ganhar tempo e construir leito. Não era para impedir óbitos. Como o próprio Gabardo disse numa entrevista à Jovem Pan, no Jornal da Manhã, né? O responsável pelo combate ao coronavírus agora em São Paulo, que era o número 2 do Mandetta no governo. Nenhuma morte em São Paulo se deveu à falta de leito, segundo ele. Ou seja, todos esses que estão tentando jogar essa contagem mórbida de cadáveres, que passou de 30 mil, que passou da Itália em números absolutos, um país com 210 milhões contra outro de 60, na conta do governo federal, está ignorando isso. O isolamento era para impedir o colapso do sistema, aquela coisa de fila nos hospitais e gente morrendo sufocada sem leito. Isso não aconteceu. Então as pessoas que morreram, morreriam.
né? Então, há sim um uso demagógico, sensacionalista e oportunista por parte da oposição. Isso não tem mais a menor sombra de dúvidas. Sim, claro. Mas é que politizou, né? Mas também por incapacidade do Bolsonaro, dos políticos. Sem dúvida. O Bolsonaro deu todas as... Bolsonaro levantou a Foi bola lá na hípica, chutar. pegou o cavalo, Todos saiu, eles. Pegou a lazão lá, é um inédito. E a roubalheira? Consegue criar caso até com o guru, né? Guru pulou do cavalo. E o guru? Não vem com essa não, hein, porra. E o seu amigo? Não vem não, Não vem pulou do cavalo. Não pulei nada. Só Pulou os coronéis, porque os coronéis tem que botar ordem nessa porra e não vem com positivismo e também não vem com essa de maçonaria, eu sou maçom e não respeito. Não, senhor, tem que botar ordem nessa porra. O professor tá aí para poder explicar melhor do que eu. Mas uma das hipóteses que surgiram nas redes sociais é que, na verdade, tudo não passou muito de uma chantagem em troca de um trocado. E aí o próprio Luciano Hang já tá também ajudando na vacina. O Zé Carioca? Zé Carioca. Veja, o professor Olavo, né, o guru de Virgínia, ele se mete em muito problema, ele ataca tudo e todos daquela forma que a gente conhece, que ele é tão peculiar. Porra, Constantino, eu tô me fudendo sempre aqui, porra. Vários processos, inclusive ele também teve internado no hospital. Sim. Aqui nos Estados Unidos a gente sabe como custa caro, você entrou no hospital, você saiu, no dia seguinte já vem uma fatura de dezenas de milhares de dólares. Então eu acho que isso tem mais a ver com busca de apoio do que qualquer outra coisa. Vamos ver, o tempo dirá. Eu desabafei, Constantino. Porra, eu que coloquei todo mundo aqui, você tá aí por minha causa, eu que abri a porteira, você sabe bem disso. Eu não reconheço esse mérito não, mas tudo bem. Não, mas é meu sim, você vai saber historicamente isso, porra. Mas aí também é bom pra aprender, né? O Bolsonaro também pagando o pau do Trump e tal. Fica lá com o bonezinho. Cadê o boné do Trump, né? A gente tem que se colocar no lugar de colônia. Exatamente. Você é um latino. Série E. É série E. O que eles querem da gente é banana barata, petróleo barato. Isso aí, no Walmart, é isso que eles querem. E no carnaval. A real. Compre uma camiseta bonita. A real é essa. E vi no carnaval. Falando sério agora, né? Olha só, a aproximação entre Brasil e Estados Unidos, ela é muito benéfica para o Brasil e elimina décadas de ranço, de anti-americanismo dos barbudinhos vermelhos lá do Itamaraty. Então é muito positivo. Agora, é verdade, é como você disse, cada nação tem interesses. Então, não podemos cair nessa, né, de uma posição subserviente, de puxa-saco, de vira-latas, porque isso aí não é positivo para o Brasil, né? Então, tem que ser uma posição de buscar atender os nossos interesses. Agora, isso, sem dúvida, virá com maior aproximação com os Estados Unidos em vez de menos, né? O Lula queria aquela história de sul-sul, se aproximou de Irã, de um bando de regime falido, e isso aí não ajuda em nada o Brasil. Então, é do interesse nacional dos brasileiros se aproximar dos Estados Unidos. Agora, tem que fazer isso com pragmatismo, óbvio, né? Com a defesa dos nossos interesses, porque o Trump vai lutar pelos interesses dos americanos. Lógico. É que nem o agronegócio com a França, né? Sim. França também não quer. Sim. E aí, defende o seu. Então, mas aqui a gente tem que saber que é colonião. É série E. Vem querer pagar pau. Colonião. É uma Nicarágua grande. É o Jabaquara. Quer usar Jabaquara do Santos? Jabuca dos nossos corações. Rodoviária. É uma rodoviária. São Caetano, vai. São Caetano, Tem muito potencial para além do agronegócio. Agora, o que não dá é para essa turma barbudinha que eu acabei de citar, a vermelhinha, vir para os Estados Unidos e morar em Nova York há décadas, que nem o apresentador lá do Manhattan Connection, e ficar destilando esse anti-americanismo chinfrim, puxando o saco de partido democrata aqui nos Estados Unidos, a esquerda americana, essa sim, que trata o Brasil com essa condescendência, com esse desprezo de quem olha de cima para baixo. Aí não, aí é terrível, né? Você briga só no Twitter, Constantino. Você tá brigando com o Guga Chakra e vem falar aqui, né? Constantino, já me deu uma deixa. Ô, Constantino, você vai ficar igual eu, hein, porra? Tô avisando, é questão de idade. Tô fora, guru. É complicado. Constantino, obrigado, hein, meu velho. Valeu, Pois aí tá bom. O Trump tá caindo aí nas pesquisas, né? Graças a Deus. Bonito. Olha, o grande trunfo, repito, era a economia, né? Então é óbvio que a reeleição dele está ameaçada hoje. Mas eu acho
que a turma da esquerda deu um tiro no pé com essa bandeira de apoiar Black Lives Matter, Antifa e retirar recursos de polícia. Isso não costuma ser uma bandeira vencedora, não. Fala só para aquela bolhazinha progressista. Pro povo, lá na rua, não. Mas é barulhenta, né? Precisa ver se o povo, como é que o povo tá... Você não compra. O povo aguenta. Você sabe. A turma não compra. Você também não vem querer me meter do imperialista aqui. Lei e ordem. Lá vem o cérebro do imperialismo. Lei e ordem, tá ok? Lei e ordem. Muito bem. Você, Trumpzinho, ó. Um beijo, te amo. Diz que a Michele... Ó, a Michele... Só não dá pra se despedir, Emílio, só não dá pra se despedir antes de citar que esses vândalos lá na Inglaterra picharam a estátua do Xuxo. Sim. Xuxinho. Conseguiram atacar o Xuxo como racista. Veja o grau de estupidez dessa gente, meu. Sim. Mas era um pouquinho. Mas Era um pouquinho. é complicado, é complicado. Constantino, obrigado, hein, meu velho? Valeu, Consta. Valeu, um abraço. Obrigado, um abração pra você. Sempre é legal quando você entra aqui, trocando uma ideia com a gente. Muito bem, eu quero mandar um abraço. Claro. Para a maior cidade do Norte Gaúcho, a nova afiliada da Jovem Pan Passo Fundo. Aí sim. Sim, Passo Fundo é uma cidade bacana, tem 200 mil habitantes, é considerada a capital nacional da literatura, meu querido professor. Claro, com certeza. Sim, tem agropecuária, comércio e é um polo educacional, fica pertinho de Porto Alegre, 28 quilômetros de Porto Alegre. Mandar um abraço para nossa nova afiliada na rede Jovem Pan em 106.9. Claro. É isso, meu querido Dedê. Como é que você está, querido? Dedê é o rei do TikTok agora. O TikTok. Ele tá bombando no TikTok agora. Tá monetizando Sigam no TikTok ele, agora. Cozinheiro. Virou blogueirinha. É o Jacan do TikTok. Blogueirinho, TikTok. Blogueirinho. Você é blogueirinho? E o queixo dele não pega Covid, ó. Não pega. Muito bem. Não, soldado invernal. Tá então bom. Hoje, atendendo a muitos pedidos, nós teremos aqui Janaína Pascoal, Zuzu. Sim, E Adrilho Jorge. Ô, querido, Pra tudo delírio bem? dos comentários dos nossos verdade. ouvintes que adoram a Adriles aqui. Falar ele da vai Suécia. respirar, porque ele tem sempre um complemento Sim, bom. um Mas a complemento. Janaína vai ser legal, né? Porque ela Pulou do cavalo também, André? a treta pulou. Ela tá Ó, voltando, ela tá igual ginasta. Treta Ela com volta e Bolsonaro, pula. tem Pulou treta do com o cavalo ou não? Ela pula e volta, tá igual Quem? ginasta. A Janaína. Tava conversando com a Janaína Pascoal. Não, a gente quer saber se Os você... dados do se Ministério você- da Saúde, você vai passar ou não, Zé Suécia? Você não a fica Suécia, pagando querido. pau. Já Janaína chegou o Zé Pascoal Estocolmo é uma aqui, ó. boa sueca, tá aqui enfrentando o vírus, Ela veio já aqui teve, de já corpo teve, presente. ela já Já teve. É igual o já teve. Sammy. Igual o Tá Sammy. imunizado. Afável, carismática, linda, eu casaria com Quem já teve não morreu. Quem tem as Se eu tivesse informações? aqui, eu ia Chufona. fazer a conciliação Fora entre de o Constantino e o Olavo de Carvalho. Ia Mas fazer sim, querido. A Suécia. Calma, Boa. Chico A bem. Suécia. Quem tem as informações é o Léo Você Dias. viu que o Trump falou. É conta falsa. Você viu? É outro aqui. Foi pro outro lado. Conta falsa. O Conta não Trump que verificada. você paga pau. O Trump falou. Se ele falou claramente, se eu fizesse igual aquele Brasil. burro sueco e o burro do Bolsonaro, Conta Olha só. fake. Isso é conta não fake aí, tá verificada. ok? É conta fake? Conta Conta fake. fake aí, Era conta porra. dele. Ele falou isso. Todos vocês estão Isso discutindo aí. uma conta Não, o feia. Javier Conta é O fake. Javier é fake. fake a conta. falou e apagou. E o Bonoro também Ele é fake, apagou. porra. Não. É Estão da discutindo mesma turma uma do fake Bonoro. news, Ok? gente. Não, não sei. Ele falou Está isso. lendo. A Saiu Suécia, no UOL. querido. Você sabia? Saiu no O UOL. UOL é fake news. Vai né? falar mal do UOL O agora. UOL, Mal do não, UOL. eles Você falaram quis ser bem. colunista lá, o bonitão. Falou do UOL. mandou o currículo. Queria lá. puxar o tapete do Chico Barney pra falar de Big Brother. Exatamente. Ó, numa matéria que Ó, me falou vitimizaram, grosso. eles foram super corretos comigo, não fizeram fake news, falaram exatamente o que eu falei. Então. enfim. Beleza, sai pra mim. Muito bem, Agora eu só fica vou quieto pedir aí. para Cadê os vocês, dados? eu só vou pedir para vocês, já que foi citado Manhattan Connection, Caio Blinder. Caio Blinder. O Caio Blinder chamou a Ana Paula O Henkel Pedro. de populista, é um absurdo Quem? isso. Não, Ana Paula Henkel, querida amiga minha Deixa eu solidariedade a ela, foi chamada de racista pela Band, simplesmente porque expôs números de Caio homicídios Blinder é negros. daqui, pô. Caio Você já Blinder foi é da chamado casa. de racista Não, eu também. fui ameaçado de morte. Agora você já quer colocar todo mundo no a mesmo... pecha. Já foi É, chamado... É o Zé Caio, Pecha. Já foi os chamado de ataques Lua. infames, Zé Palestra. Ana É o Zé Paula Henkel Catálogo. não pode. Deixa o da Lua. Deixa eu falar sério. Eu vou pedir Manhattan Connection. para que a gente tenha uma coisa mais elegante hoje. Elan. E nós temos uma presença ilustre nesse já. programa. Sim. Eu tava flertando com a Janaína. Nossa querida professora de Direito Penal da Universidade de São Fantástica. Paulo, fantástica. Adoro ela. Deputada Ela estadual. que fez o impeachment Da Dilma. da Dilma Rousseff. Heroína E pediu nacional. do Bolsonaro, e o- viu? Tá ela pedindo é- o Bolsonaro. Tá pedindo Tá. do Isso aí, Bolsonaro. pô. Eu vou tirar isso ali no próximo Não, bloco aí. ela já tá mais complacente. A Não, Janaína é não igual a vem mim, o uma pessoa discurso. centrada. Deixa eu ver Chamou passar de pano aqui. Ela é Desculpa, centrada. não. Ô, Antônio da Ela já Lua. se arrependeu, ela foi num arroubo. Ela se incisivo. arrependeu? Não sei, eu acho que ela tá Lua, mais... ela. Você vai ver o discurso Calma dela.
aí, marinheiro? Eu fiz uma pré-entrevista com Janaína, a gente teve um momento íntimo. Isso é insuportável. Você entrevista duas vezes a pessoa. Pois é. Muito bem. Ela vai embora, coitada. Ele já entrevistou ela. Gravou no 40 celular minutos fazendo entrevista. Puta nego carente, a mulher vai embora. Mesmo não discordando com Janaína, eu concordo plenamente que ela tem um poder de sedução pela persuasão, pela palavra, pela beleza, pelo carinho. Chico Bento, seus dados. Chico Bento, Ah, putinha é boa. Janaína nos salva da nossa hashtag mediocridade pra você intelectual. É tudo que o Hobbit não tem. É cadê os dados, tá? Eu voto a Janaína pra presidente. Cadê os dados? Muito bem. Cadê os dados? O professor pulou do cavalo. Teu amiguinho. Quem pulou? Trump voltou. Eu lavo meu Trump baralho. pulou do cavalo e o professor. Ah, o eu professor. Fake news. severa. Olavo? É fake news. Não, Olavo É fake news também? Ele Fake tem uma news? maneira de se expressar. É. Filho da puta. Olha o pra ele paninho, tomar no cu. paninho. Dá um Pega o esfregão pra Falou ele, pro porque tem que limpar Bolsonaro tudo. parar Zé de Pano. brigar. Eu Parar de fiz brigar isso, com Severa. jornalistinha em Ele porta quer de dinheiro pro Paninho. processo. Ligar com a Alicâmbio, com o João Roberto Marinho, com o Paninho. Raul, e processar quem o chama de Toma o nazista. pano. Como esse, Você Délio fala Gagato, isso, mas você foi lá no BBB, né? Muito bem. Fiz crítica severa. Vamos. Eu só falo mal das pessoas pelas costas. Crítica O que, honesta. que nós É verdade. vamos falar? Falou mal da Janaína. Falou mal do quero Pedro falar Bial. Janaína é minha ídola. Você falou mal Não foi isso que você dela. falou ontem, não. No grupo de WhatsApp. Eu sou apaixonado. Isso a gente ficou triste, né, Emílio? Qual vai ser o Ele assunto? falou muito A mal. hashtag é cadê os dados? Cadê os dados? Eu, Da saúde. Labela. Esse é o... olha, Pergunta eu, os dados das prefeituras dos governos também que estão Também. colocando E o Bial? óbito. O sujeito morre de Hospital de resfriado, coloca campanha. na Olha o Delari Covid-19. rindo. E o Peraí, Bial? Bial. eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não acredito mais em nada. Eu acredito na Desacreditado? Janaína Pascoal. Eu só acredito na máscara. Eu só acredito. Mascarinha. É, mas sua mascarinha Cadê a também Eu tá. só acredito na máscara, no álcool gel e na Trocou a distância. máscara já? Eu acredito na Estocolmo. Mas para de falar mal do Bial, né? É, isso Eu é nunca chato. falei mal do Isso é Bial. insuportável. Fala assim, aqui no bastidor é Puta impressionante. cara que não dá pra Eu confiar. amo o Pedro. Ele tá meio Amo o brigado cacete. comigo. Tá igual o Trump. Tá, eu Lógico. vou fazer uma fofoca. Espalhou O do Bial- cara que ele tem Vai que com o falar. boné lá. Falou, só não Agora. bloqueio ele Falou porque que eu tem cheiro de preciso... cigarro. É. O Pedro São Bial babaca. tá meio chateado. E que ele é Chamou de alcoólatra. fazendo muitas Latrina. críticas Chamou ele de acerbas à ministro. Globo e à imprensa. Ele acha que isso é jeca. Tá bom. Falou isso. É uma fofoca real. Eu queria pedir perdão a ele. Reitero tudo que eu disse, mas eu não quero magoar. Chamou de boca de latrina. Muito bem. Vamos fazer o break ou não? Vamos, podemos. Vamos Cadê manter a os- elegância? De Antifa. Então, nós vamos tentar manter a elegância, meu querido ouvinte. Hoje, presença ilustre, Janaína Pascoal, aqui Adorável, nos estúdios Janaína. da Panflix, já, depois do break. Aguardem. Até já. Tchau, pessoal. Vamos para o